O projeto de um túnel ferroviário que ligaria as estações Brás até a Lapa. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trolebus, um canal especializado em mobilidade, e as ferrovias levam progresso e ajudam na economia do país. Acho que ninguém tem dúvidas em relação a isso. Seja pelo escoamento de cargas ou pelo transporte eficaz de passageiros, já que os transportes sobre trilhos possuem confiabilidade no seu atendimento com um número menor de interferências externas. Mas em áreas adensadas e extremamente populosas, a presença de uma ferrovia na superfície pode separar e segregar os bairros. É tida como uma espécie de barreira física dividindo os bairros. E se você, por exemplo, conhece o bairro da Lapa ou Água Branca, você sabe que nessa região, a região da Barra Funda, há uma grande barreira que é a ferrovia e que divide os dois lados do bairro. Mas em São Paulo existe um projeto para minimizar os impactos dessa barreira física e resolver ainda um monte de outros problemas que existem na região. É a Operação Lapa-Brás, que prevê a construção de um túnel ferroviário entre essas duas estações. E esse túnel, obviamente, ele abrigaria todo o deslocamento, todo o movimento ferroviário que existe entre essas duas regiões. Para vocês terem uma ideia, neste eixo circula atualmente as linhas 7 Rubi, 8 Diamante e 11 Coral da CPTM, além do Expresso Turístico e além também dos trens cargueiros que cruzam a capital paulista. E esta região é conhecida por ser um grande gargalo na operação da CPTM e também na operação dos trens cargueiros, já pela limitação de vias, a limitação do espaço e a presença de estações bem movimentadas neste trecho. Por exemplo, Brás, Luz e Palmeiras Barra Funda. O projeto da Operação Brás Lapa, ele agruparia outras 3 operações urbanas existentes que foram previstas no plano diretor aqui de São Paulo. Além disso, a construção desse túnel iria possibilitar um trabalho de drenagem na região que sofre historicamente com as enchentes. Então, como eu disse, esse plano não é apenas o aterramento das vias férreas, mas também um grande projeto de revitalização do bairro ou destes bairros. As 3 operações urbanas descritas por meio desse grande projeto é a Operação Água Branca, a Diagonal Norte e parte da Diagonal Sul. A extensão desse túnel seria de aproximadamente 12 quilômetros, ele abrigaria as linhas da CPTM, além de conter uma via exclusiva apenas para o transporte de carga. Ou seja, os trens cargueiros poderiam passar pelo centro de São Paulo em qualquer horário e não apenas no horário de vale, como ocorre atualmente, já que a CPTM possui prioridade na malha na região metropolitana de São Paulo nos horários de pico, já que são os horários de maior movimento de passageiros. E por cima deste túnel seria erguida uma avenida estrutural com uso bem diversificado. O projeto prevê, além da pista de rolamentos de carros e ônibus, parques lineares, ciclovias e quem sabe também o uso misto do solo, da ocupação dos terrenos. Você já imaginou poder abrigar nessa avenida escritórios e moradias? Isso com certeza ajudaria na mobilidade urbana da região. Eu abro aqui um parênteses desse vídeo para falar justamente desse tema. Quando a gente fala sobre mobilidade urbana, a gente não pode apenas olhar para os deslocamentos das pessoas, e sim o porquê as pessoas se deslocam. Um dos grandes problemas da mobilidade urbana de São Paulo é que, geralmente, a moradia está distante dos postos de trabalho. Então você tem diariamente uma massa de pessoas se deslocando. Exemplo, a Zona Leste. Ela tem um número reduzido de postos de trabalho e um grande volume de moradias. Os empregos, dependendo do tipo de emprego, é claro, estão distribuídos em outras áreas. Então é comum você ver uma massa de pessoas se deslocando da Zona Leste
para o centro ou para a Zona Sul. É por isso que toda eleição de prefeito, todos os candidatos dizem para levar o emprego para a periferia, para que essas pessoas não precisam se deslocar. É uma pena que todos eles falam e nunca cumprem o que dizem, né? Uma pena. E essa proposta da construção dessa grande avenida e também desse túnel que passaria, e também desse túnel ferroviário por debaixo dessa via, ele serviria para absorver a demanda do tráfego para a demolição do Minhocão. Se bem que isso é um pouco controverso, já que há estudos da prefeitura que diz que mesmo com a demolição do Minhocão, você não teria grandes impactos no trânsito, ou o impacto ou a supressão desta via para os veículos particulares poderia ser muito bem absorvida pelas ruas na região. Mas se a gente deixar de lado o transporte particular e olhar apenas para o transporte urbano, esse projeto seria super vantajoso. Só de eliminar a interferência dos trens cargueiros com os trens da CPTM proposto por esse túnel, já teria um ganho enorme, sobretudo no transporte de passageiros nos horários de vale. Outro exemplo seria além do uso misto do solo propiciando moradias e postos de trabalho nas mesmas regiões, por que não imaginar que este eixo rodoviário abrigaria um bom corredor de ônibus com pontos de ultrapassagem? Ou até, quem sabe, um sistema de veículo leve sobre trilhos. Bom, mas esses dois pontos não constam no projeto, né? Eu que estou conjecturando e pensando alto aqui comigo. E por que não também sonhar que essa avenida teria grandes espaços para os pedestres, que é o elo mais fraco da cadeia de mobilidade e que sempre fica de lado nas políticas públicas para a mobilidade. E também falando sobre o transporte ativo, que são os ciclistas, esse projeto prevê a construção de espaços para os ciclistas e para as bicicletas. Bom, e a má notícia, como sempre dos projetos futuros, é que este projeto não tem um prazo certo para se tornar realidade. Inclusive é importante agora que a gente vai entrar, e a gente já está entrando em um período eleitoral, para saber se algum dos candidatos cogita esse projeto. Então, se você considera esse projeto importante, você pode cobrar do seu candidato ou da sua candidata. E a última vez que foi mencionado a Operação Lapa-Brás foi na gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab, só que essa ideia acabou não prosperando, acabou não indo para frente. É uma pena. Naquela época, a prefeitura previa que o grande túnel ferroviário estaria em operação em 2025. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo conteúdo. Grande abraço.